Grato ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos proporcionado nesta manhã. Louvar a Deus pela vida dos irmãos e mais uma vez estarmos aqui nesse programa tão abençoado. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida daqueles que nos facultaram o convite para aqui estarmos. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente. Queridos, eu quero deixar um texto da Palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Enquanto os irmãos localizam, quero agradecer ao presbítero Stasky, que Deus abençoe grandemente, nosso amigo. Também quero mandar a paz para os irmãos ali de Maranata, congregação onde congregamos, na pessoa do nosso dirigente, que coapacenta a congregação, presbítero Odilo, sua esposa irmã Slaine. Que Deus em Cristo os abençoe grandemente. Queridos, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo número 10, versículo de número 46. É um texto conhecido pelos irmãos, mas é o texto que Deus tem colocado em nossos corações. Que diz assim a palavra de Deus: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos, nós temos lido um texto da palavra de Deus com base em Marcos capítulo de número 10, e nós vemos que Marcos, apesar de ele não ter feito parte do ministério de Jesus, que Marcos, apesar de não ter andado com Jesus, não ter feito parte do colegial, do apostolado, mas a Bíblia diz que Marcos, conhecido como João Marcos, ele andou, ele fez parte do ministério de Paulo. Ou seja, ele foi quem fez a primeira viagem missionária com Paulo. Então, Marcos, ele procura evidências acerca de Jesus, acerca daquilo que Jesus fizera enquanto andou durante o seu ministério. E é muito interessante o Evangelho de Marcos, porque ele é um evangelho muito complexo e ele nos mostra coisas muito interessantes. E entre essas coisas interessantes que ele nos mostra é que Marcos ele tem uma visão panorâmica, que ele escreve o seu evangelho para os romanos, para Roma. O objetivo de Marcos era que Roma fosse alcançada pelo evangelho. Então, o evangelho de Marcos ele é destinado para Roma, para os romanos. E é bem interessante, irmãos, quando nós entramos nesse texto, nós vemos que Jesus
ele está entrando, ou seja, ele está saindo de Jericó. Já Lucas vai nos dizer que Jesus está entrando. Uns dizem que Jesus estava saindo e outros dizem que Jesus estava entrando em Jericó. Mas o que nos importa, o que importa saber é que não importa se ele entrou ou se ele saiu da cidade. O que importa é que naquele dia aconteceu um milagre extraordinário, que foi a cura de um homem. E nós vemos que a cidade de Jericó era uma cidade de venereio muito frequentada e que ela foi reconstruída pelo rei Herodes, o Grande, no deserto da Judeia, não muito distante do Rio Jordão. E nós vemos que a cidade de Jericó, segundo alguns estudiosos dizem, que era uma cidade que tinha muitas palmeiras. Era uma cidade conhecida pelas suas enormes palmeiras. Era uma cidade conhecida pelas suas grandiosas palmeiras. E era uma cidade muito frequentada por muitos. Era uma cidade de venereio, muito frequentada. E Jesus, ele estava a caminho de Jericó. E depois de atravessar Pérea, ele naturalmente entraria em Jericó. Então Jesus, ele está agora passando em Jerusalém, ele está passando em Pérea, e agora Jesus, ele está entrando nesta cidade de venereio, que era muito frequentada, assim como era também frequentada Cafarnaum, que era a cidade de praia, e as pessoas frequentavam bastante, assim também como Jerusalém, principalmente na época da Páscoa, na época das festas. Jerusalém era uma cidade bastante frequentada, e Jericó não era diferente. Ela se tornou-se uma cidade de venereio, bem frequentada pelas pessoas que habitavam por ali. Então Jesus agora, ele está entrando nesta cidade, depois de passar por Jerusalém, depois de passar por Pérea, ele agora entra na cidade de Jericó. E nós vemos, irmãos, que por onde Jesus passava, as multidões eram grandes que ele seguia. E segundo alguns estudiosos dizem que neste dia que Jesus ele entra em Jericó, nada mais do que 5.000 pessoas faziam parte desta grande multidão e estavam adentrando nesta cidade. Então alguns dizem que era mais de 5.000 pessoas, outros dizem que era menos, outros dizem que era mais, e não chegamos a uma determinada conclusão. Mas porém, a Bíblia ela vai nos dizer que Jesus, ele está entrando nesta cidade de venereio. Ele está entrando nesta cidade bem conhecida, bem frequentada, uma cidade antiga, do tempo do Antigo Testamento, onde a Bíblia diz que ela estava justamente na cidade, onde ela estava justamente no lugar da promessa, onde ela foi derribada. E nesta cidade, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que naquela cidade, uma cidade onde dava-se para passar-se até um carro por cima de tão larga que era ela, as muralhas eram enormes, as muralhas eram bem feitas, e a Bíblia vai nos dizer que em cima desta muralha morava uma certa mulher por nome de Raabe, a prostituta. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher foi uma mulher que salvou os espias enviados por Josué àquela cidade. Então, foi uma mulher extraordinária. Mas a Bíblia, ela vai nos dizer que, para darmos um resumo, aquela cidade foi uma cidade que foi amaldiçoada. Foi uma cidade que foi amaldiçoada, e a Bíblia diz que seria amaldiçoado aquele que reconstruísse novamente os seus muros, as suas paredes e as suas muralhas. E a Bíblia diz que aquela cidade ela vai ao chão, ao grito do povo, ao soar das trombetas, ao soar das buzinas. Aquela cidade ela vai ao chão. Porém, irmãos, a Bíblia ela vai nos dizer que depois de muitos anos, aquela cidade ela é reconstruída novamente pelo rei Herodes o Grande. E a Bíblia
ela vai nos dizer que agora Jesus, ele está entrando nesta cidade. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele está entrando na cidade, a Bíblia, ela vai nos dizer que quando Jesus está ou para entrar ou para sair, a Bíblia, ela nos diz que um certo homem por nome de Bartimeu, ele começa a clamar, ele começa a chamar por Jesus. Mas o interessante, irmãos, nesse texto aqui, é que Bartimeu, ele começa a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia, ela vai nos dizer que Jesus, ele para. E quando Jesus, ele para, Jesus, ele começa a analisar um certo grito, ele começa a analisar um certo clamor que chamou-lhe a atenção. Jesus, ele começa a observar, ele começa a ouvir. Mas o interessante, irmãos, é que Bartimeu, ele ouve falar que Jesus está entrando em Jericó. Jesus ouve falar, a Bíblia diz que Bartimeu ouve falar que Jesus está entrando na cidade. E se Jesus está entrando na cidade, Jesus está entrando com um objetivo. Jesus está entrando em Jericó, irmãos, porque algo extraordinário iria acontecer ali, nesta cidade. Então, irmãos, o que nós analisamos aqui é que quando Jesus, ele está entrando na cidade, a Bíblia, ela vai nos dizer que Bartimeu, ele começa a chamar. E o interessante, irmãos, era a expressão filho de Davi. Era uma forma popular de alguém se dirigir a Jesus como Messias. Então, irmãos, o fato de Bartimeu ter chamado Jesus de filho de Davi demonstra que Bartimeu, ele reconheceu Jesus como Messias. Ele reconheceu Jesus como filho de Deus. Então, o fato dele ter chamado, o fato dele ter dito filho de Davi, aqui nos mostra o reconhecimento, que ele reconhece Jesus como Messias, como filho de Deus. Então, é uma das provas que nos mostra um dos principais objetivos pela cura de Bartimeu, pela cura da sua cegueira, foi o fato dele reconhecer a Jesus como Messias, como filho de Deus. E por crer nisso, Bartimeu foi curado da sua cegueira. Então, por ele crer, reconhecer a Jesus como filho de Deus, aquilo foi uma prova da sua cura. Mas o interessante, irmãos, é que não só o fato dele ter reconhecido Jesus como Messias, mas como também a sua fé que o levou à sua cura. Então, quando Jesus, ele chama, quando Jesus, ele ouve o clamor, quando ele ouve os gritos de Bartimeu, a Bíblia diz que Jesus se move, Jesus para e Jesus o chama. E a Bíblia diz que trazem Bartimeu até Jesus. Jesus pergunta a Bartimeu o que ele queria que Jesus o fizesse. Bartimeu, ele diz: Senhor, que eu veja. E a Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer que Jesus, ele pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Bartimeu, ele diz: Senhor, que eu tenha vista, que eu veja. Então note, irmãos, a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Bartimeu queria ver.
E o fato de Bartimeu, irmãos, ter perdido a sua visão, alguns explicam que por conta das bactérias, que eram muitas na época, por conta do sol escaldante, por conta da poeira, fizeram com que Bartimeu perdesse a sua visão. Bartimeu não nasceu cego, ele tornou-se um cego. Diferente do cego de João capítulo 9, que nasceu cego. Bartimeu não nasceu cego, ele tornou-se um cego. Alguns dizem que foi por conta da poeira, do sol escaldante, das bactérias, dos germes, que eram muitos. Não havia exames de vista na época, não havia óculos, não havia cuidados para com a visão ocular, não havia, e as pessoas sofriam sobre isso, acerca disso. E Bartimeu, ele passou por isso. E a Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer que quando Jesus se aproxima deste cego, quando Jesus se aproxima de Bartimeu, e o interessante aqui, irmãos, é que este cego, ele tinha nome. Porém, o cego de nascença de João capítulo 9, nós sabemos que ele era cego de nascença. Porém, a Bíblia, ela não registra o seu nome, não mostra a sua origem. Mas a Bartimeu, a Bíblia nos diz que Deus, que Jesus, aqui, que o evangelista aqui, reconhece, o chama pelo nome. E a Bíblia diz que o clamor de Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram um cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Glória a Deus. Então, irmãos, quando Jesus ele pede para que os chamem, chame a ele. A Bíblia diz que quando chegam até ele, a Bíblia diz que dizem a ele: tem bom ânimo, porque ele te chama. Alegra-te, porque ele te chama. Alegra a tua alma, porque Jesus está te chamando. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz, irmãos, que a sua fé foi tão grande, foi tão extraordinária, que a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que através da sua fé, através do seu reconhecimento, de ele ter reconhecido Jesus como Messias, pelo simples fato de ele ter chamado Jesus de filho de Davi, isso ocasionou a sua cura. Através disso ocasionou o seu milagre, através da sua fé. Precisamos crer, irmãos, precisamos ter fé para que o milagre aconteça. Precisamos ter fé para que a porta se abra. Precisamos crer verdadeiramente. Precisamos ter uma fé genuína para que o milagre aconteça. Então, ele é curado pela sua fé. Ele é curado pela sua fé. Glória a Deus. E ele não foi só curado, mas também ele foi salvo. Glória a Deus. Salvo pela fé. Curado pela fé. Ele creu. E a Bíblia diz que eu creio pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu Jesus. Glória a Deus. Ele ouviu o suar da multidão. Ele ouviu que Jesus estava entrando na cidade. Então ele ouviu, ele creu. E através do seu crer, do seu ouvir, veio a salvação para ele. Então, irmãos, o crer está pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Bartimeu ouviu. E através do seu ouvir, houve salvação na sua vida. Houve milagre, houve salvação.
A exemplo disso, nós vemos que quando Jesus está com a grande multidão, a Bíblia diz que Jairo, que era príncipe da sinagoga, que era o responsável pela sinagoga, que era o homem que dirigia a sinagoga, era um homem importante, um homem de grande estima, de grande respeito. Quando Jairo, desesperadamente, ele corre até Jesus. E quando ele corre até Jesus, desesperado pela situação que sua filha se encontrava, sua filha estava moribunda, à beira da morte, estava enferma, e agora Jairo, ele corre até o encontro de Jesus. E a Bíblia diz que ele chama Jesus para que Jesus vá até a sua casa. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai com os discípulos, com a multidão. E a Bíblia diz que no meio desta multidão, Marcos também nos registra que uma certa mulher que há 12 anos sofria de um fluxo hemorrágico, ao qual os médicos não davam jeito, ao qual o seu dinheiro já havia desgastado tudo, ela já havia gastado ouro, prata, e agora aquela mulher, ela perde totalmente, não sabia mais o que fazer. E agora esta mulher, ela está desesperada. O fluxo que ela tinha não parava mais, não cessava. E agora esta mulher, ela vê a Jesus na multidão. E a Bíblia diz que esta mulher, ela se levanta, ela toma uma atitude, ela corre. E a Bíblia diz, irmãos, que as forças desta mulher haviam cessado. As forças desta mulher eram poucas. Ela não tinha muita força. E alguns dizem que esta mulher, para chegar até Jesus, ela caiu nada mais, nada menos do que 7 vezes. Então, para ela chegar até Jesus, atravessar a multidão, romper a multidão, chegar até Jesus, tocar nas suas vestes, tocar na sua orla, ela caiu nada mais, nada menos do que 7 vezes. Então ela se machuca para se chegar até Jesus, mas ela não desiste, ela não para, ela não caiu, ela não desistiu na primeira queda. Ao contrário, ela caía e se levantava e ia até Jesus. Ela rompia a multidão. Então o desejo desta mulher, irmãos, não era nem conversa com Jesus, mas o sentido desta mulher era tocar na veste de Jesus, era tocar na sua orla. A sua fé era tanta que ela dizia que se eu somente tocar na sua veste, eu sararei, eu serei curada. Pense que fé, irmãos. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Eu serei curada. E a Bíblia, ela vai nos dizer que aquela mulher, com toda a sua fé, ela toca na veste de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele olha para os que estavam ao seu lado. E Jesus pergunta: quem me tocou? E alguém olha, os discípulos olham para ele e dizem: Senhor, todos nós aqui te tocamos. De alguma forma, todos nós te tocamos. Então, como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Então a fé daquela mulher, irmãos, era extraordinária. Ela tocou em Jesus e ela foi curada, ela foi salva pela sua fé. Ela recebeu o seu milagre através da sua fé. E a Bíblia vai nos dizer que Bartimeu foi semelhante. Bartimeu teve fé. Ele creu verdadeiramente. Ele ouviu. O crer está pelo ouvir. Ele ouviu
e a Bíblia diz que foi curado. Então, irmãos, aqui nós vemos que Jesus parando disse que o chamassem, e o chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E a Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, ele levantou-se e foi ter com Jesus. Ele se levanta, ele lança de si a sua capa e ele foi ter com Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, ele deixa a sua capa, a capa que o identificava como um mendigo, como um cego. E o interessante, irmãos, é que Bartimeu não era apenas um cego, mas também um mendigo. Então aqui nós vemos dois sofrimentos, tanto ele era mendigo, como ele era cego. E a Bíblia, ela vai nos dizer que quando Jesus ele diz: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama, ele lança de si a sua capa, ele levantou-se e foi ter com Jesus. Ele sabia que a partir de ali ele não poderia mais ter a capa. Ele sabia que a partir daquele momento ele não poderia mais andar com a capa. Ele tinha que jogar a capa, ele tinha que deixar a capa de lado. Ele não podia mais andar com a capa que ele andava. Então, irmãos, o que precisamos nos nossos dias é lançar de si a capa. Tem muita capa que está impedindo de milagres acontecerem. Tem muita capa impedindo que portas sejam abertas. Tem muita capa que está impedindo muitos crentes de serem abençoados, de receberem a bênção. Então, nesta manhã, meu irmão, você que está nos ouvindo, nos vendo, faça como Bartimeu. Jesus, nesta manhã, ele te chama, mas para que algo extraordinário venha acontecer na sua vida, para que um milagre possa acontecer na sua casa, é necessário que a capa seja lançada. Quando Bartimeu ele ouviu das pessoas dizendo: Bartimeu, te alegra, te anima, que Jesus ele te chama, ele lançou de si a sua capa e ele foi ter com Jesus. Então a capa, ela precisa ser lançada fora. Ela precisa ser jogada fora. Bartimeu lançou de si a sua capa. E a Bíblia diz que Jesus, no versículo 51, ele disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus, que eu tenha vista. E Jesus, ele diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então ele segue a Jesus. Ele lança de si a sua capa. Ele teve bom ânimo. Ele ouviu a voz da multidão. Ele ouviu a voz de Jesus e ele tomou uma atitude. Ele clamou, ele chamou por Jesus. Então, em nossas vidas, precisamos tomar atitudes para que coisas extraordinárias aconteçam em nossas vidas. Porque aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. E o que a gente não pode fazer, Deus faz. Então precisamos tomar atitudes. Precisamos fazer a nossa parte. Bartimeu, ele precisou clamar. Ele sabia que uma multidão estava saindo ou entrando na cidade. E ele entendia que para que Jesus pudesse chegar até ele, ele sabia que precisava clamar. Ele sabia que precisava chamar a atenção de Jesus. Glória a Deus. Se Bartimeu tivesse ficado calado, a multidão passaria e ele não seria curado. Jesus passaria com a multidão e ele ficaria sem receber o milagre. Mas não, irmãos, ele chama por Jesus. Ele clama por Jesus. Ele chama por Jesus. E a Bíblia diz que o seu chamar por Jesus foi diferente.
O seu clamar, o seu grito por Jesus foi diferente. Note que ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não chama Jesus precisamente. Ele não grita Jesus, Jesus. Mas o seu grito, a sua forma, o seu chamar, o seu clamar foi diferente. Ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tens compaixão de mim. Porque, irmão, Jesus ele era misericordioso. Jesus tinha compaixão. Ele era compassivo. Ele tinha compaixão. Ele tem misericórdia. Se não fosse as suas misericórdias, assim como nos diz lá nos Salmos, já teria nos consumido vivo. Glória a Deus. Mas é por conta das suas misericórdias se nós estamos aqui. Se não fosse as suas misericórdias, se não fosse a sua compaixão, glória a Deus, nós já teríamos sido devorados pelo inimigo. Mas a sua misericórdia, a sua graça, que nos alcança todos os dias, é o fato de nós estarmos aqui nesta manhã. É o fato de você estar aí na sua casa nesta manhã, nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo. Glória a Deus para todo sempre. Então Bartimeu, ele chama a atenção de Jesus. Ele ouve que Jesus está entrando. A segunda coisa que ele faz é clamar, é chamar a atenção de Jesus. A terceira coisa é a sua fé, que trouxe milagre e trouxe salvação para a sua vida. Glória a Deus para todos sempre. Então nesta manhã, você que está na sua casa, o que é que você quer que Jesus te faça? O que queres que Jesus te faça? O que queres de Jesus? Diz para Jesus o que quer que Ele te faça, porque certamente Ele fará acontecer na sua vida. Irmãos, nós vemos que essa história ela nos assemelha ao paralítico de Betesda, que há 38 anos vivia em cima de um leito. Nós sabemos que quando Jesus entra em Jerusalém, a festa era grande, era muita gente, era 5 padres, era 5 pavilhões, e ali naquele pavilhão, naquele tanque, era rodeado de tudo quanto era de pessoas que tinham doença. Ali eram cegos, coxos, paralíticos, mancos, todo tipo de doença, todo tipo de pessoa enferma havia ali naqueles pavilhões, naquele leito, ao redor daquele leito. E a Bíblia, ela vai nos dizer que aquele homem que há 38 anos vivia ali naquele leito, a sua situação era difícil, era caótica. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus entra na cidade, quando Jesus entra em Jerusalém, que vai àquele tanque, Jesus encontra uma grande multidão. Porém Jesus vai ao encontro daquele homem que estava há 38 anos no escanteio, no último lugar. Jesus vai até ele. Jesus vê a sua situação. E a Bíblia diz que Jesus pergunta: queres ficação? Ele diz: Senhor, há 38 anos que eu vivo aqui em cima desse leito. Toda vez que a água se agita, quando eu estou preparado para entrar no tanque, aparece outro na minha frente, mergulha no tanque, e aí eu fico ileso, disperso. Mas a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia não precisou aquele homem entrar no tanque, não precisou de água benta para aquele homem ser curado. A água, ela não tinha poder para curar ninguém. Glória a Deus. Foi Jesus quem curou aquele homem. Jesus não pegou aquele homem e o atirou dentro do tanque, não. Jesus o curou. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E o interessante é que Jesus disse: olha, tu levarás a cama. Glória a Deus para todo sempre. E então, irmãos, a fé daquele homem do paralítico de 38 anos, a fé daquela mulher do fluxo de sangue, a fé de Jairo, a fé de Bartimeu, ocasionou um milagre extraordinário. Então, a palavra de Deus para a sua vida é nesta manhã: tenha fé, creia,
seja fortalecido, tenha fé para que o milagre aconteça. É a fé, você precisa crer que o milagre vai acontecer. Você precisa crer que o extraordinário vai acontecer na sua vida. Mas você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa acreditar que o milagre extraordinário vai acontecer na sua vida. Mas você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa ser como Bartimeu, que creu, que teve fé e o milagre aconteceu. Glória a Deus para todo sempre. Então, irmãos, no versículo de número 1 do versículo de número 11, nós vemos que após esse milagre extraordinário, Jesus agora está se aproximando de Jerusalém e indo para Betânia. E nós vemos isso no capítulo de número 11. Glória a Deus. E aqui nos mostra que após Jesus ter feito este milagre extraordinário na vida de Bartimeu, Jesus agora está indo para Jerusalém. Então, a pergunta para você nesta manhã: o que queres que te faça? O que você quer que Jesus te faça? O que queres? O que almeja a tua alma? O que almeja o teu coração? Se estiver de acordo com a vontade de Deus, se for da vontade de Deus, acontecerá, ocorrerá. Se estiver nos desígnios de Deus, que às vezes a gente quer uma coisa, porém não é da vontade de Deus, não é o que Deus quer. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim. Então talvez você não entenda o que está acontecendo agora, o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, mas tudo está acontecendo pela vontade de Deus. Lá na frente você entenderá o porquê de estar acontecendo tudo isso hoje na sua vida. Amanhã você entenderá o tamanho dessa tempestade que não cessa, o tamanho desta luta que não para. Amanhã você entenderá, porque em tudo Deus tem os seus desígnios, tem os seus propósitos. Tudo acontece no centro da vontade de Deus. Bartimeu, irmãos, ele passou nessa situação não era porque era ocasionado pelos pecados da sua família, não. Porque nós vemos no capítulo número 9 de João, que quando os discípulos olham para a situação daquele cego, ele diz: Senhor, esse homem só está assim porque ou ele pecou ou alguém da sua família pecou. As pessoas tinham esse costume de dizer que quando uma pessoa nascia com alguma deficiência, era culpa dos pais, era algum pecado escondido, era alguma coisa. Mas aqui Jesus, ele rebate isso. Jesus, ele rebate essa situação. Jesus, ele contesta essa ideia quando ele cura o cego de nascença. Ele diz: olha, nem ele pecou, nem seus pais, para que ele nascesse desse jeito. Mas agora vocês vão ver o milagre que vai acontecer na vida deste homem. Vai ser para a glória de Deus. Então Jesus contesta essa ideia das pessoas de dizer que as pessoas só nasciam nessa situação por conta de algum pecado cometido. Jesus contesta isso. Glória a Deus. Então Bartimeu, ele não nasce cego, ele torna-se um cego por conta das situações da vida, por conta das coisas que não tinham cuidados em médicos que não havia na época, por conta daquilo que nós já explicamos anteriormente, por conta das bactérias, por conta da poeira, do sol que era escaldante, e as pessoas não tinham cuidados oculares e acabavam perdendo suas visões. E Jesus, nesta manhã, ele te pergunta: que queres que te faça? O mestre te pergunta: o que queres que eu te faça? Qual é a tua petição? Qual é o teu desejo?
o que você quer que Jesus te faça. Diz para ele que certamente ele fará. Bartimeu disse, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu tenha visto. Então ele responde: eu quero vista, Senhor, eu quero ver a luz do dia, eu quero ver os passarinhos, eu quero ver as pessoas, eu quero contemplar, eu quero ver. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a sua fé genuína, tão extraordinária, fez com que o milagre acontecesse na sua vida. O interessante é que quando ele recebe o seu milagre, ele não vai embora. Ele segue a Jesus pelo caminho. Ele vai com Jesus. Ele torna-se um seguidor de Jesus. Ele vai com Jesus pelo caminho. Glória a Deus para todo sempre. Ele segue a Jesus. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus para todo sempre. Então, o que queres que Jesus te faça? Diz para Jesus que certamente Ele fará. Então, irmãos, nesta manhã eu quero já agradecer a Deus. Quero fazer o convite. Se tem alguém que nesta manhã quer aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, glória a Deus. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, digita aí no chat: eu quero aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Que estaremos orando pela sua vida, assim como foi nos pedido, estaremos fazendo um clamor, uma oração. Glória a Deus para todos sempre. E quero dizer a você nesta manhã: o que queres que Jesus te faça? Diz para Ele, se for de acordo com a vontade dEle, acontecerá. Então tenha fé, creia. Seja semelhante a Bartimeu, que teve fé, que ele creu. E a sua fé trouxe a cura física e trouxe também a sua salvação. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Eu não sei qual é o problema que você passa na sua vida, no seu cotidiano, na sua casa. Eu não sei o que acontece, o que ocorre. Mas eu tenho certeza que se você falar para Jesus e disser para Ele: o que queres que eu te faça, certamente o Senhor fará acontecer, porque Ele é extraordinário. Para Ele não há problema impossível que Ele não resolva. Então nesta manhã, meu amigo, você que quer aceitar Jesus, digite: eu quero. E nesta manhã eu quero fazer uma oração onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você estiver. Se você puder fechar os seus olhos neste momento, estaremos clamando, fazendo uma oração pela sua vida. Você que também que está enfermo, você que crê que o milagre verdadeiramente pode acontecer, o Senhor certamente fará a cura na sua vida nesta manhã. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nesta manhã, meu Senhor, nós entramos em tua presença, nós clamamos a ti, Pai amado e santo. Vai ao encontro desta vida, meu Senhor, que está desesperada, que está angustiada, amargurada, desta vida que necessita de uma cura, de um milagre, de uma libertação, de uma salvação, de uma porta, de uma causa na justiça. Meu Deus, vai ao encontro de todas estas vidas, meu Senhor. Traz solução, traz cura, traz milagres, faz coisas genuínas e extraordinárias, meu Senhor, na vida destes, ó meu Senhor, desta família. Meu Deus, vai repreendendo os vícios, meu Deus e meu Pai, vai abrindo portas, vai fazendo um milagre. Oh Deus eterno e santo, nesta manhã a ti nós te clamamos, a ti nós te rogamos, meu Senhor, e a ti nós cremos que coisas extraordinárias irão acontecer, porque para ti nada é impossível. E assim nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Programa Louvor e Palavra.